Por que é tão difícil dizer não? A maioria das pessoas acreditam que tem uma dificuldade em dizer não porque precisam aprender a se posicionar. E se eu te dissesse que o problema pode não estar apenas no não, e sim no medo que você acredita que pode perder ao dizer esse não? O problema nem sempre é falta de personalidade ou até mesmo falta de coragem, muito menos que você é boazinho demais. Existe um motivo muito mais profundo por trás de tudo isso e hoje eu quero te mostrar qual motivo é esse. Porque quando você começa a entender a raiz de um problema, você para de lutar apenas contra todo o comportamento e começa a transformar aquilo que de fato tem sustentado esse padrão. E no final desse vídeo, eu quero compartilhar alguns passos práticos, simples para você começar a dizer não sem culpa. Porque aprender a dizer não é aprender a ser egoísta e muitas pessoas confundem isso. Então, nesse vídeo eu quero trazer essa clareza. Se você é nova por aqui, eu sou Cris Moro, psicanalista clínica, e eu conduzo mulheres que vivem sobrecarregadas, transformando medo, vergonha em coragem e liberdade. E hoje nós vamos falar sobre algo que afeta relacionamentos, autoestima, limites e até mesmo a forma como você se posiciona no mundo, que é a dificuldade em dizer não. O problema não é o não em si, mas é o que você acredita que pode acontecer ao dizer este não. Existe uma frase que eu quero que você guarde ela desde agora, que é: você não tem dificuldade em dizer não. Você tem dificuldade de lidar com o que acredita que pode acontecer depois deste não. Muitas pessoas falam e acreditam que não conseguem dizer não. Mas observe, na verdade, elas conseguem. Você consegue. Porque você consegue dizer não para algumas pessoas, você consegue dizer não em determinadas situações, ou seja, o problema não é a palavra não. O problema é o significado que essa palavra não está carregando. Dentro de nós existem crenças, expectativas, existem medos, e aí você pode pensar o seguinte: se eu disser não, vão ficar chateados. Se eu disser não, será que vão me achar egoísta? Se eu disser não, vou estar decepcionando aquela pessoa. Será que se eu disser não eu vou perder o amor ou eu vou perder a aprovação que eu já conquistei? Percebe? O medo não está no não, a palavra não em si. O medo está na consequência que você imagina que pode vir após você dizer. E enquanto esse medo continuar governando as suas decisões, você continuará dizendo sim para as coisas que até mesmo machuca você. E sabe qual é a parte mais desafiadora de tudo isso? É que muitas vezes nós nem percebemos que estamos sendo guiadas por este medo. Quando ele aparece, esse medo muitas das vezes aparece muito disfarçado, vamos assim dizer, mascarados de responsabilidade, parece um amor demais, parece generosidade, mas nem sempre é. Até porque muitas vezes nós aprendemos que amor significa agradar aos outros. Essa é uma das raízes mais profundas desse padrão. Talvez ninguém tenha te dito isso tão diretamente, mas você aprende observando, você aprende através de expectativas, de relacionamentos, você começa ali a associar amor com desempenho, amor com utilidade, amor com agradar ao outro, com atender expectativas, e daí surge uma crença silenciosa, porém perigosa e limitante, porque você aprende que para ser amada
eu preciso corresponder. Para ser aceita, eu preciso atender a expectativa do outro. Para ser valorizado, eu preciso estar sempre disponível. O problema é que isso cria essa vida inteira baseada em aprovação, em busca. E quem vive buscando aprovação dificilmente consegue estabelecer limites saudáveis. Sabe por quê? Porque toda vez que você precisa escolher entre a sua paz e a aprovação de alguém, acaba escolhendo a aprovação. E eu quero que você reflita quantas vezes você disse sim apenas para evitar que alguém se decepcionasse. Mas quantas vezes você mesmo se decepcionou consigo por causa desse sim dito ou por causa de um não dito? E eu quero que você entenda que existe um preço em não dizer não. Normalmente, ele não aparece imediatamente, mas eu quero dizer que ele chega, o preço é cobrado. Talvez ele chegue na forma de cansaço, talvez chegue na forma de uma sobrecarga, de uma ansiedade, de um ressentimento. Quem sabe chega através de uma irritação, de um desânimo, porque você começa a carregar responsabilidades demais, expectativas demais, problemas demais, vai cuidando de tudo, de todos, vai resolvendo, vai ajudando, só que vai se abandonando pelo caminho. E aí chega um momento que a conta ela precisa ser cobrada. Ninguém consegue viver constantemente traindo as próprias necessidades sem sofrer as consequências, entende? Inclusive, se você assistir os meus outros vídeos sobre culpa ou sobre a sobrecarga emocional, você vai perceber como esses temas estão profundamente conectados, porque muitas vezes o cansaço ele não nasce apenas do que nós fazemos, mas nasce do peso emocional que nós carregamos, tentando corresponder sempre às expectativas das outras pessoas. E aí você pode me perguntar, tá, Cris, como começar a mudar isso? Como aprender então a dizer um não sem culpa, aprender a ter esse posicionamento verdadeiro? E como prometido aqui eu vou te mostrar 3 passos para você começar a se posicionar e a dizer não sem culpa. Primeiro passo, pare de perguntar: como eu faço para ninguém ficar chateado? Pare de focar nos outros. Comece a perguntar para você mesmo: qual é a decisão mais saudável para mim neste momento? Percebe? Muitas vezes você toma decisões pensando primeiro só na reação do outro e não no impacto que aquilo vai trazer sobre você, sobre a sua vida, sobre as suas responsabilidades. Por exemplo, uma amiga pede ajuda num dia em que você já está emocionalmente cansada e exausta. Seu pensamento automático é o seguinte: ela vai ficar chateada se eu disser não. Então você vai e cede ao pedido dela. Mas a pergunta correta seria: eu tenho condições de assumir isso nesse exato momento? Ou então imagina que alguém pede um favor justamente na única noite que você tirou, que você separou para descansar. Aí você pensa: se eu não atender, será que eles vão me achar muito egoísta de estar tirando esse momento para mim e não tá indo resolver o que ele está me pedindo? Quando a pergunta mais saudável seria: eu posso abrir mão desse momento sem me prejudicar? Percebe a diferença? Você deixa de tomar decisões baseadas no medo da reação dos outros e passa a tomar decisões baseadas no que é saudável. Essa é a diferença. Porque você não controla a reação das pessoas.
mas é responsável por todas as escolhas que você faz. Segundo passo, lembre-se que o desconforto de dizer não dura apenas alguns minutos, mas o peso de dizer sim para algo que você queria pode durar semanas, meses e sabe lá quanto tempo. Pensa em quantas vezes você disse: pode deixar que eu resolvo, pode deixar que eu faço, pode contar comigo, mas sabendo que você já estava no seu limite. Naquele momento, entende que você evitou um desconforto, certo? Mas concorda comigo que você criou um outro ainda muito maior? São nesses detalhes que nós precisamos nos atentar, porque depois de você ter dito sim, vem um cansaço, vem a irritação, vem uma sobrecarga, vem um ressentimento. Então, quando você diz sim para evitar um desconforto momentâneo, apenas naquele momento, muitas vezes você está comprando um sofrimento bem prolongado. Então, antes de você responder automaticamente, faça uma pausa, reflita, use as perguntas do primeiro passo. Se pergunte: eu estou dizendo sim por vontade ou movido pela culpa? Essa pergunta por si só já muda muita coisa, já evita muito sim desnecessário. Terceiro passo: comece com pequenos nãos. São os micropassos, as microdecisões, porque às vezes você acredita que precisa mudar completamente de um dia para o outro e parte para um exagero, sem uma construção lógica, consciente, congruente. Mas não é assim que a transformação acontece. Você não precisa começar recusando grandes pedidos. Comece pelos pequenos. Por exemplo, se alguém te manda uma mensagem, você está cansada, não se obrigue a responder imediatamente. Se você não quer participar de algo, não invente uma desculpa enorme. Você pode simplesmente dizer: hoje eu não vou conseguir participar. Pode ser leve. Se alguém te pede algo que você não pode fazer, você pode responder: olha, eu até gostaria de ajudar, mas nesse momento eu não consigo. Compreende que você pode ser simples, respeitosa, honesta e talvez que você está começando a criar ali limites saudáveis, tá? E toda vez que você honra e cria esse limite saudável, o seu cérebro ele vai aprendendo algo novo, ele vai entender que dizer não destrói um relacionamento, não te torna uma pessoa ruim, não faz você perder o seu valor. E aos poucos você começa a construir aí uma confiança que não depende da aprovação dos outros. Então, que você entenda que talvez você não é a dificuldade de dizer não, mas é a dificuldade de lidar com o que acredita que pode acontecer depois desse não dito. Enquanto esse medo comandar suas decisões, sua vida vai continuar sendo construída para agradar as outras pessoas. Mas, quando você entende o seu valor, quando você entende que o amor não precisa ser conquistado através de desempenho, de fazer, de estar disponível o tempo todo, a todo custo, você começa a perceber que dizer não é rejeitar alguém, é respeitar a si próprio. E essa é uma das coisas mais importantes que eu quero que você leve desse vídeo. Aprender a dizer não significa aprender a rejeitar as outras pessoas, mas significa aprender a não se rejeitar. E o que eu falo sempre, porque aonde existe resistência é porque ali há uma falta de consciência. Quando a consciência chega, a transformação ela pode começar. Porque a transformação não é mágica, ela é processo. Então, tudo isso que eu estou construindo aqui com vocês é para ativar essa consciência. Então, pare por um instante e comece a refletir
Qual situação é mais desafiadora para você dizer não? Traga consciência, deixe a resistência de lado. Será que é mais desafiador no trabalho, na família, nos relacionamentos ou até para si próprio? Será que a maior dificuldade é em dizer não para mim mesmo? Comece a trazer essas reflexões e a partir daí fica muito mais fácil de você aplicar esses 3 passos importantes que eu acabei de te entregar, que foi passo 1, pare de negociar a sua paz pela aprovação dos outros. Passo 2, diferencie culpa de responsabilidade. E passo 3, construa a confiança através dos pequenos não. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com uma outra mulher que vive carregando mais peso do que ela deveria carregar. E eu te espero no próximo vídeo.